Amém. Prezados, nesta manhã, eu quero falar um pouco a respeito da doutrina da salvação. É interessante que a nossa fé, o nosso conhecimento precisa ser reafirmado diariamente, principalmente nos aspectos mais importantes da nossa vida cristã. Quando, aos 19 anos, eu fui estudar no Seminário Batista, e o pastor, diretor daquele seminário, ele olhou para aquela turma de alunos que ali estavam, aspirantes ao ministério. E a pergunta que ele fez foi essa que eu vou fazer aqui agora. Senhores, vocês já estão salvos? Ora, a pergunta que aquele homem de Deus fez, ela tinha uma pertinência temática com aquelas pessoas que ali estavam, pois todos que ali estavam para estudar a palavra de Deus, haviam sido recomendados pelos seus pastores, haviam entregado ao diretor do seminário uma carta de recomendação, recomendando para que se preparasse para o ministério. Mas a coisa mais importante para aqueles vocacionados que ali estavam, que desejavam se preparar para pregar a palavra de Deus, é estar salvos. Ter um cartão de membro, fazer parte de uma igreja, fazer parte de um ministério, caminhar por anos em uma comunidade cristã, nascer em um berço evangélico, não nos garante a convicção da nossa salvação. Quando a gente vai ficando mais velho, e a gente começa a ficar com os cabelos brancos, né, pastor João? Depois de uma longa caminhada no evangelho, eu nasci no berço cristão, caminhei com os meus pais para a escola dominical, desde quando eu me lembro. E a gente vê tanta coisa acontecendo, a gente vê tantas pessoas vindo, tantas pessoas que começam com ímpeto a carreira cristã, com vontade, com desejo de trazer expansão para o reino. E ao longo da caminhada, a gente vê que aquelas pessoas começam a perder a fé, começam a desvanecer, começam a questionar. Por isso que eu trago comigo uma palavra que eu ouvi
de um sábio homem de Deus. Nós aceitamos o Evangelho para a vida inteira. A vida cristã é uma caminhada. Uma caminhada muitas vezes difícil. Muitas vezes cheia de adversidades. Muitas vezes cheia de alegria. Muitas vezes somos impactados pela presença do Espírito Santo. Sentimos alegria, mas muitas vezes também sentimos tristeza. E é tão importante isto que estamos meditando nesta manhã, que o próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, ele pronunciou uma parábola para os discípulos, a parábola do semeador. Ele disse que o semeador saiu a semear. Ali ele falou a respeito dele mesmo, ele como semeador, que durante os seus 3 anos e meio de ministério, levou a palavra de Deus em toda a Judeia, Samaria, Galileia, formou 12 discípulos que se tornaram apóstolos, e os preparou, e os comissionou para darem prosseguimento ao seu ministério. Ele disse, olha, quando o semeador saiu a semear, ele jogou algumas sementes, e umas caíram em boa terra. Outra parte das sementes caíram entre os espinhos. Outra parte caíram nos pedregais. Outra parte caíram em um determinado lugar e vieram as aves dos céus e as comeram a semente, olhe bem. E aquela semente, por certo, que foram comidas pelas aves dos céus, elas não germinaram e elas não cresceram. Portanto, foram sementes perdidas. A doutrina da salvação, chamada de soteriologia, no seminário, uma das principais matérias. E aqui Jesus, ele fala a respeito da sua vocação, da sua vida, do seu ministério. Este capítulo 10 do Evangelho de São João nos traz a revelação da finalidade da sua vinda. Jesus, o desejado das nações, o esperado pelos patriarcas, o anunciado pelos profetas, agora ele diz para os discípulos o objetivo da sua vinda e do seu ministério. E ele diz, olha, eu sou a porta para a salvação. Ele não diz, eu sou uma das portas. Há uma falácia no dito agrupamento ecumenista.
que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões têm a mesma finalidade. Mas, senhoras e senhores, nesta manhã eu quero vos dizer que todos os caminhos podem até levar a Roma, mas somente Jesus Cristo é o caminho que nos conduz à presença de Deus. E aqui não há nenhuma presunção, aqui há uma verdade viva, eficaz, que não tem como ser contestada. Eu sou a porta da salvação, disse Jesus. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Jesus é o único caminho, é a única verdade. No dito mundo politizado, no dito mundo politicamente correto, eu estou completamente incorreto agora, falando para vocês o que estou dizendo. Mas não tem como não falar a verdade. E qual é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus não é uma verdade relativa. Jesus é a verdade absoluta. Senhoras e senhores, somente a nossa fé na sua obra redentora, no seu sacrifício, nos conduz a uma eternidade segura. Ora, a cruz de Cristo é uma ofensa para o mundo. Lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 23, Paulo, ele fala a respeito da ofensa da cruz. Olhe bem que o apóstolo Paulo, conhecedor da lei, conhecedor dos costumes judaicos, ele foi o primeiro dos apóstolos a ter esse entendimento a respeito da cruz de Cristo, do fundamento da cruz de Cristo para a pregação do Evangelho. Paulo, ele diz, no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, versículo 22 e versículo 23, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A pregação do Evangelho é loucura para este mundo. Paulo diz, olha, os judeus, eles pedem sinais. Não foi isso que os judeus foram pedir para Jesus? Um sinal. Senhor, queremos ouvir da tua parte um sinal. E Jesus lhe disse, olha, não vos será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre de uma baleia, o Filho do Homem estará durante 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os gregos buscam sabedoria. Lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos,
traz uma ilustração desta busca dos gregos. Quando Paulo chegou ali em Atenas, centro filosófico da humanidade, berço de Platão, de Aristóteles, de Tales. Paulo, ele olhou para a cidade e viu mais de 21.000 monumentos, cada um daqueles monumentos representando uma divindade. Havia Deus para todas as palavras do vocábulo grego. E Paulo olhou e viu ali um altar. Estava escrito naquele altar: Agnóstios, ao Deus desconhecido. E Paulo então usou aquela inscrição para fundamentar a sua pregação. E a Bíblia diz que todos atenienses vieram até o Areópago, o lugar onde se reuniam os filósofos para discursar, para falar sobre sabedoria. E Paulo ali anunciou: olha, o Deus que vocês não conhecem, mas que vocês fizeram a inscrição para Ele, o Deus que fez o mundo, o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que eu vos anuncio. E os gregos vieram ouvir Paulo. Os gregos buscam sabedoria. E Paulo então anuncia ali, em Atenas, a Jesus Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quando Paulo terminou a sua pregação, alguns ficaram interessados no que Paulo estava discursando, mesmo não entendendo, não compreendendo o sentido das suas palavras. E ali a Bíblia diz que havia uma mulher chamada Dâmaris, e perguntaram para ela: o que é esse homem, o que esse paroleiro está falando? E ela falou: olha, ele está falando a respeito de um Deus novo, um tal de ressurreição, que em grego é Anastácias. A pregação do evangelho é loucura para os gregos. Os gregos fazem parte dos gentios, das pessoas que não são judeus, não são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. As pessoas que não conhecem o evangelho são gentios, não fazem parte da aliança. Existem 3 grupos dispensacionais na humanidade. Primeiro, os judeus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que tem uma promessa, tem um pacto, tem um concerto com Deus, tem uma aliança. Segundo, os gentios, que não tem pacto, não tem concerto, não tem aliança, não tem promessa. E Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele explica dizendo: olha, na verdade, o pacto de Deus, o concerto de Deus, a promessa de Deus, ela foi estabelecida com Abraão e a sua descendência. Abraão, Isaque e Jacó e os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. A aliança de Deus foi estabelecida com o povo judeu. E Paulo olha para aquela igreja e diz: olha, nós éramos de outra parte. A igreja
era do grupo dos gentios. Antes de vocês aceitarem, vocês pertenciam ao grupo dos gentios. Não tinha um pacto, não tinha aliança, não tinha promessa. Viviam sem Deus no mundo, como aqueles atenienses tateando, para ver se porventura de alguma forma iríamos o encontrar. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua sabedoria, pelo seu poder, por sua graça, aleluia, pela sua grande misericórdia, Ele olhou para os gentios, e Ele amou. Ele olhou para aquele grupo de nações que não tinha nenhuma promessa, e amou. E através do sacrifício do seu amado Filho Jesus Cristo, Ele pôde estabelecer um pacto, uma aliança. E Paulo diz que dentre esses dois povos, judeus e gentios, Deus fez um único povo, a igreja de Deus, através da aliança, através do sacrifício de Jesus. Por isso que lá no capítulo 2, versículo 14 do livro de Efésios, Paulo diz: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, Ele fez igreja, derribando a parede de separação que havia no meio. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse essa palavra lá em João no capítulo 10, versículos 14 e 18, Ele disse: olha, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Quando Jesus proferiu esse discurso, Ele estava ali no templo de Salomão, estava falando para judeus, estava falando para os da sua nação. Mas aí Ele abre um parêntese e disse: olha, ainda tenho outras ovelhas e me convém agregá-las, e haverá um pastor. Ele estava falando das pessoas que iriam se converter de outras nações. Ele estava falando de pessoas que estavam fora do pacto abraâmico. A pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus e salvação. Somente há salvação no Evangelho. Os gentios também se sentiam ofendidos com a cruz, que na sua opinião era loucura. Lá no versículo 18 da mesma carta de Paulo, de 1 Coríntios, do capítulo 1, diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A salvação, irmãos, é um mistério de Deus na vida do homem. Paulo, ele falando para os coríntios, ele diz: olha, irmãos, vede quão nobre é a vossa vocação, porque não foram muitos os de nobre nascimento que foram chamados,
Não foram muitos dos sábios deste mundo que foram chamados, mas Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis. Deus escolheu as coisas tolas, as coisas que não são. Jesus, durante 3 anos e meio, ele lutou bravamente, exercendo o seu ministério com dignidade, ensinando, pregando. A Bíblia diz que pelas mãos de Jesus Cristo, milagres espetaculares eram feitos entre o povo. Aquele homem cego de nascença foi curado diante daquela multidão. Aquele paralítico ali no tanque, o endemoniado de Gadara, o filho da viúva de Naim. Multidões viram as obras que Jesus fizera. E Paulo diz: olha, mesmo vendo, mesmo presenciando, a fé deles não estava madura o suficiente para entender, para que compreender que estava diante deles ali o seu Messias, o seu Salvador. O ápice do ministério de Jesus Cristo foi a ressurreição de Lázaro em Betânia. 4 dias sepulto, já cheirando mal, em estado de putrefação. Jesus esperou 4 dias, 4 longos dias, para que o seu milagre fosse realizado, para que não houvesse nenhuma contestação por parte dos judeus, pois havia uma crença entre os judeus, que durante 3 dias após morto, o espírito, ele circulava próximo daquela pessoa que morreu e poderia voltar. Havia esta crença entre os judeus. Jesus esperou 4 dias para que não houvesse dúvida a respeito do milagre. No 4º dia, Jesus ressuscita Lázaro. Mas o milagre da ressurreição de Lázaro, ao invés de trazer fé, trouxe mais ódio a respeito de Jesus Cristo, pois planejaram a partir daí, por causa do testemunho, matar não somente Jesus, mas também a Lázaro, para calar o testemunho. Olha só, irmãos, por isso que quando os judeus apanharam pedras para atirar contra Jesus, porque disse: eu e o Pai somos um, Jesus olha para eles e diz: olha, eu tenho feito muitos milagres diante de vossos olhos, por qual desses milagres vocês vão me apedrejar? Eles olham para Jesus e dizem: olha, não vamos te apedrejar por nenhum milagre que fizestes, mas porque tu és homem e te fazes Deus. E Jesus: olha, vocês são filhos do diabo, e quiseis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. E eles reivindicaram a paternidade abrâmica, dizendo: não, somos filhos de Abraão. E Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês, por certo, se alegrariam por minha vinda. Porque eu vos digo que Abraão, ele viu os meus dias e se alegrou. E mais enfurecidos ficaram ainda, disseram: olha, tu não tem nem 50 anos, dissestes que Abraão te viu os teus dias. Havia uma cortina, havia uma nuvem,
havia um manto que impedia aqueles homens de reconhecer Jesus Cristo como seu Messias. Por isso que Jesus disse para eles: olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. A revelação da salvação, a revelação do Evangelho, somente Deus, Ele pode descortinar os nossos olhos. Quantas pessoas por anos a fio passam na igreja sem ter essa percepção? Estão ali por um vínculo filantrópico, comunitário, mas não experimentaram o novo nascimento. A salvação é a única razão da igreja. Estarmos salvos e seguros neste tempo tenebroso, difícil, é fundamental ter essa convicção, ter essa certeza, não titubear. E esta paz, esta convicção, somente Jesus Cristo pode dar. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Não se pode mais falar que Jesus Cristo é a verdade absoluta. As pessoas, elas podem te contestar, você pode ser levado até mesmo a tribunais. Você tem que aceitar o politicamente correto hoje. Se não quiser sofrer perseguição, escárnio, vitupério. Mas todos nós devemos dizer a uma como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quantos se apostataram? Vivemos tempos de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é negar a fé, é negar as Escrituras, é dizer a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado porque está arcaico, como ouvimos falar aí há pouco tempo por um dos maiores pregadores do Brasil. Que é isso, apostasia? E Paulo diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando questionamos a palavra de Deus, estamos começando a trilhar o caminho da apostasia. A Bíblia, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Do primeiro livro de Gênesis até o último livro de Apocalipse, é a boca de Deus falando com a humanidade, é a revelação de Deus para a humanidade. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus está na Bíblia. Toda a revelação que nós necessitamos saber sobre Deus está na Bíblia. A Bíblia, com seus 66 livros, 39 no Antigo Testamento
27 no Novo Testamento. Ela só tem uma mensagem única: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, ela aponta para Jesus, que é o principal personagem. Por isso que as nossas mensagens, elas têm que ser cristocêntricas. Vivemos tempos em que temos que falar a Bíblia, falar a palavra de Deus, apontar para o povo que Jesus Cristo é a solução para as nossas mazelas. Não tem mais tempo para perder filosofando, falando sobre outra coisa. Quantas pessoas neste exato momento estão morrendo? Quantas pessoas nesse exato momento não vão voltar mais para casa? Quantas pessoas nesse exato momento estão sendo entubadas? E não há perspectiva que retornarão à consciência. É por isso que nesta noite eu derramo a minha alma perante a igreja do Senhor e digo: pare de fazer o que você está fazendo antes que seja tarde demais. Ramachandarabassuri miandarabas, Ramanachandarasuri micalabas. Talvez esta será a tua última oportunidade. Talvez Deus está te dando a última chance para você se reconciliar com Ele. Oh, aleluia. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. O interessante da salvação é que ela tem vários estágios. Deus, Ele nos salvou. Deus, Ele nos salva. Deus está nos salvando. E Deus nos salvará. Deus nos salvou no dia que o nosso coração, ele se contriteceu, ele se quebrantou, e nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. A palavra de Deus desceu até a nossa mente, ela penetrou o nosso coração, o Espírito Santo, ele atuou, e nos trouxe convicção de que esta é a verdade salvífica, e nós aceitamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele nos salvou, Ele nos salva todos os dias, todas as horas, todos os momentos, porque estamos em uma guerra, estamos na trincheira. Paulo, ele traz a revelação desta batalha, lá no capítulo 6, da sua carta aos Efésios, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês estejam prontos, preparados, aptos para a peleja, para a batalha, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, os príncipes deste mundo, as hostes espirituais das maldades que estão nas regiões celestiais.
pois, da armadura de Deus, cingi os vossos lombos com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça, coloque o elmo da salvação na vossa cabeça. Oh, aleluia! Embraçai-vos com o escudo da fé, armai-vos com a espada do Espírito, pela qual podereis desbaratar todas as obras do diabo. Calçai os vossos pés com os sapatos da preparação do Evangelho, e orai, ora todo o tempo, com toda oração e súplica, com toda perseverança no Espírito. Deus está nos salvando todos os dias, porque todos os dias o diabo está atacando, ele está atacando, e nós estamos defendendo, nós estamos rebatendo, a espada do Espírito está cortando, aleluia, e nós estamos prevalecendo. Por isso que o apóstolo Pedro diz: olha, resisti-vos o diabo e ele fugirá de vós. Porque o nosso adversário, ele não está inerte. A nossa peleja, a nossa luta não é contra o físico, contra o palpável, contra o visível, não. A nossa luta é contra o inimigo espiritual. Nós não vemos, somente com as armaduras de Deus nós somos aptos para esta batalha. Porque o diabo, nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas resistivos firmes na fé, aleluia, porque o diabo, ele só brama como leão, mas Jesus Cristo é o verdadeiro leão da tribo de Judá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prezados, Deus, Ele também nos salvará. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, Jesus levou uma mensagem para a igreja de Filadélfia, dizendo: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Deus, Ele nos salvará da grande tribulação. Deus nos salvará da abertura dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 6. Deus nos salvará das 7 trombetas que anunciam as pragas do juízo de Deus. A salvação é completa, aleluia. Por isto que Paulo, ele louva a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos regenerou, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A salvação somente está em Jesus. Não existe outro meio, não existe outra maneira. Às vezes medimos palavras para falar com pessoas que amamos, pessoas amigas, que estão cegas, que não conseguem enxergar a verdade do Evangelho, que estão perdidas por filosofias vãs, tolas, sem fundamento, esperando reencarnar-se sucessivamente, esperando que um ídolo irá trazer para eles a paz que desejam. Somente Jesus, pois há somente um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem.
Não tem outro caminho, não tem outro mediador, a não ser Jesus. E a obra da salvação, ela é complexa aos nossos olhos, mas é tão simples para Deus e tão imediata quanto aquele ladrão na cruz disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em fração de segundo, Jesus lhe redargua: hoje estarás comigo no paraíso. A salvação, ela é processada por diversas etapas. A Bíblia fala da regeneração, a Bíblia fala da justificação, a Bíblia fala da santificação, a Bíblia fala da redenção. São vocábulos que nós não vamos explicar agora, hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: no momento que você crê no Senhor Jesus Cristo e que você aceita esta obra, ela começa a ser realizada. E aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. A salvação não depende da vontade do homem, é somente da vontade de Deus. Vamos orar para que Deus revele aos homens, aos nossos entes queridos, às pessoas próximas de nós, porque muitas vezes o que é tão simples parece ser tão complicado, que muitas vezes pessoas que estão há anos na igreja não entendem, e quando você conversa com a pessoa, você vê o entendimento a respeito do reino é bem pequeno, bem pequeno, bem pequeno. Não são as nossas obras. Nós fazemos obras não é para a salvação, nós fazemos obras é porque somos salvos. Não é o nosso empenho. Nós nos empenhamos porque somos salvos, não para a salvação. Isaías, ele disse que as obras das nossas justiças são trapos e imundices diante de Deus. Deus olha para o homem carnal, o homem sem Cristo, e as suas justiças são trapos e imundícies. Mas no momento em que você entende a mensagem do Evangelho e você aceita Jesus como seu suficiente Salvador, você está aceitando a obra de Jesus. Toda aquela obra que Ele fez na cruz do Calvário, você está aceitando. E quando você recebe Jesus, que você é revestido com a salvação, Isaías diz: me alegrarei muito no Senhor, porque Ele me revestiu de vestes de salvação. Você está se revestindo do próprio Jesus. E quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Por isso que a marca do sangue é tão importante, porque a marca do sangue de Cristo nas nossas vidas é a única maneira de aplacarmos com a ira de Deus. Quando nós adentramos diante da presença do Senhor, o escritor aos Hebreus diz que nós devemos fazê-lo em o nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu da sua carne. E quando Deus olha para aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, Ele vê a marca do seu próprio Filho, e a ira de Deus é aplacada. Jesus é o único escape. Muitos homens iluminados, como dizem por aí, se levantaram neste mundo,
mas todos eles foram para a tumba fria, sem um resultado concreto das suas obras. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele ressurgiu no terceiro dia, aleluia, e proclamou a sua vitória, e a sua palavra está sendo pregada, está sendo anunciada em todos os lugares, e Ele é o único constituído por Deus, sabedoria de Deus, justiça de Deus, santificação e redenção, para a glória do Deus eterno. Coloque-se de pés, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a tua mão no teu coração, renova a tua aliança com Deus, renova os teus votos. Aleluia. Diga para Deus agora, fecha os teus olhos: Senhor, tu és tudo, eu não sou nada. Obrigado, Senhor, tu és maravilhoso, pela obra que o Senhor fez por nós, pela obra realizada. Não merecemos e jamais mereceremos, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Nós te louvamos, meu Pai, nós te adoramos, meu Deus. Renova agora as nossas alianças, renova, Senhor. Cria, ó Deus, em mim um coração puro, um espírito quebrantado. Renova a alegria da tua salvação. Sustém-nos, ó Deus, com um espírito voluntário, um coração contrito para te servir. E que a tua palavra, meu Deus amado, a unção do Espírito Santo, a alegria da salvação venha fluir cada dia mais, meu Senhor, porque o Senhor é a fonte da nossa alegria, o Senhor é a fonte da nossa esperança, o Senhor é a razão, ó Pai soberano, de nós estarmos aqui nesta manhã, adorando o teu nome, reconhecendo o teu senhorio, a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania sobre todos os povos. Declaramos nesta manhã: tu és Deus, tu és Senhor, tu és o nosso Salvador, e fora do Senhor não há salvação. Eu te agradeço, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém, Senhor. Amém.